Encontro Empresarial. Produção ACI Juí. Realização Unijuí FM. Olá para você, bem-vindos a mais um Encontro Empresarial neste final de semana aqui pela Rádio Unijuí FM, o nosso novo programa de empreendedorismo que traz convidados, empreendedores, nosso programa Rádio Unijuí FM e Associação Comercial e Industrial de Juí. Aqui comigo hoje, então, a gente recebe e tem esse encontro, então, empresarial com a Daiane Ketzer-Klauck. Ela é sócia proprietária da Oquezitos, é uma empresa que é de Juí e ela é muito conhecida por a gente lembrar na nossa infância, né? A gente cresceu então com a Oquezitos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa história, sobre gestão, sobre projetos, sobre futuro também. A Daiane, ela é farmacêutica bioquímica, ela também atua na Vida Farmácias, uma rede aqui em Juí, né? Mais tarde a gente fala sobre isso. Mas agora a história é sobre a Oquezitos. Então, Daiane, bem-vinda ao nosso programa, tá? Muito obrigada, uma satisfação esse convite. Recebi com muita alegria mesmo participar com vocês aqui. A gente que agradece, então. A gente queria falar um pouquinho sobre a origem. A gente já ouviu por aí, tem algumas coisas na internet que é uma empresa familiar, é uma empresa criada, enraizada lá na tua casa, que você nasceu e cresceu ali. Então, compartilha com a gente, então, um pouquinho sobre essa história da Oquezitos, que tem mais aí, se não me falha a memória, 36 anos? Correto, 35? 30, correto. Isso, perfeito. Então, fica à vontade. Ótimo, pessoal. Então, a Oquezitos, ela nasceu de uma necessidade, né? Essa foi a construção da Oquezitos. Meu pai, ele trabalhava com 12 anos, ele trabalhava em umas antigas pipocas na Gel, que existia, inclusive aqui perto da linha 3, né? Lá em 1975, 78, por ali. E com o acerto, que ele trabalhava bem jovem, com o acerto da finalização, que a empresa quebrou e tudo mais, e no acerto ele recebeu um canhão. O canhão é onde faz a pipoca. A gente coloca a canjica dentro e com alta temperatura e alta pressão ela se transforma na pipoca. Então ele recebeu esse canhão desse acerto e ele guardou por 5, 6 anos. Ele conheceu minha mãe, casaram, né? Aí me tiveram e a necessidade veio. Lá em 1988, 89, nós estávamos passando por certas dificuldades e a minha mãe, ela era muito visionária, assim. É muito visionária. Ela tem uma visão do futuro, ela planeja muito bem as coisas e ela trabalha com você hoje. Muito. Legal. Inclusive ela trabalha continua muito. Sendo uma empresa familiar, nasceu familiar e continua. Continua, isso é muito bacana. Então ela instigou meu pai para que fosse feito isso, que então ele voltasse a produzir um pouco as pipocas durante a noite, porque de dia ele era pedreiro em outra cidade, em Augusto Pestana, inclusive várias casas de Augusto Pestana ele fez, querido pai. E então ele trabalhava de dia, vinha para casa, aqui em Juí, à noite ele estourava essas pipocas até umas 2, 3 da manhã e de dia ela embalava. E assim começou, né? Assim começou a indústria, de pouquinho, de pequenininho, né? E aí foi tentando vender mais e foi expandindo, caiu no gosto do pessoal, viram que era um produto bom. E uma coisa muito engraçada assim, meu pai era gago, bem gago. E quando ele foi vender a primeiro lote de 10 fardos, coisa que a gente faz hoje em 1 minuto, 10 fardos, era uma produção de uma semana. Aquela produção de uma semana, ele foi em outra cidade, em Santa Rosa, num cliente lá, chegou pro cliente e tentou vender. E o cliente, com dó, ele comprou. Porque meu pai gaguejava muito, tinha muita dificuldade de se expressar, mas isso não era impeditivo para ele, né? Então ele ia mesmo assim, ele mostrava o produto, as pessoas às vezes tinham paciência para escutar, às vezes não tinham tanta paciência, e assim foi indo, né? E aí o Oquezitos foi engrenando. Então ele parou daí com o trabalho de pedreiro, construção, né? E ele começou realmente a tocar junto com a minha mãe a fábrica. Então eram os dois no início direto, fazendo as pipocas. Lá em 95, a gente conseguiu começar com a linha de fritos. Todos os produtos são desenvolvidos dentro da empresa mesmo. Eles desenvolveram, eles testaram, eles iam atrás, então começou com a linha de fritos, de trigo,
né? E no ano de 2000 nós conseguimos trazer a parte de extrusão, onde a gente faz aqueles salgadinhos que a gente chama igual das chips, né? Chips, né? Naqueles formatos que são os salgadinhos de milho. E aí a gente conseguiu mudar a empresa para uma sede nova, muito maior, com um planejamento já da linha de produção, porque isso é muito importante, né? Ter uma linha, uma sequência, né, de produção. E aí a fábrica foi crescendo. Então nós estamos desde 89 fazendo as melhores pipocas do sul do país, que eu sempre falo. Que bacana. Daiane, a gente já vai voltar a falar dessa questão de gestão, de produção, de como estamos hoje, né? Mas acho que queria voltar ainda lá no comecinho. Qual é a lembrança mais antiga que tu tens, né? Do que viria a ser a Okzitos, né? Agora. E como que tu te sente sabendo que estas mesmas lembranças que tu tem, as outras pessoas têm também? Ah, que legal, né? Isso é muito bacana. A minha lembrança, assim, de criança, bem pequena, porque a fábrica começou, eu tinha 5 anos. A minha lembrança que eu tenho é chegando da escola com uma mochilinha nas costas, e a fábrica antiga tinha uma descida assim bem grande, e daí chegando em casa eu escutava os tiros dos canhões. Nossa! Então essa é a lembrança que eu tenho de criança, chegar em casa, sentir aquele cheiro da pipoca, porque a nossa casa era do lado da fábrica, era junto, assim, a gente dormia junto quase na fábrica, o começo dessa forma, né? Então essa é a minha lembrança de infância, mas eu lembro que depois que começou a pegar no gosto das pessoas, as pessoas comentavam que comiam em casa aquele salgadinho, que a gente chama de bacon, 52 gramas, que é o bolinha. Claro. Aquele azulzinho, né? Que a gente... Muito lanche foi meu. Então eu fico muito contente de fazer parte da infância, porque eu acho que a Okzitos é isso, é um gosto da infância, né? É uma coisa, né? Um sentimento simples, puro ali. E é um slogan de vocês, não? Gosto de infância? Olha, pode ser, né? Ainda não é, mas pode ser. Porque desde o princípio até hoje, a gente nunca colocou nenhum aditivo químico. E isso era uma regra nossa. É uma regra nossa. Perfeito. A gente deixa... Pensando assim, a infância é uma inocência, né? É uma delicadeza, é uma pureza. O nosso produto tem que ser assim, tem que ser delicado, tem que ser bom, tem que ser saudável. Então, a gente até hoje, né, desses 36 anos, nós recusamos qualquer produto, qualquer aditivo químico. Então, não tem conservante, não tem acidulante, não tem nada disso. É um diferencial, digamos assim. Sim. Eu sei que às vezes, talvez o gosto... Porque a gente sabe que mascara, né? Quando tem um acidulante, quando tem produtos químicos ali, eles mascaram, deixam um gosto diferente. O nosso é o gosto mesmo do produto. Você provar o nosso salgadinho de trigo, provar a pipoca, realmente é a canjica e o açúcar. Você sente o gosto do produto mesmo. Daiane, quando tu traz a tua marca, digamos assim, entrei na empresa para gestar, né? Estou gestando. O que tu traz de desafio? Porque houveram provavelmente mudanças internas, externas, a própria formação que tu tens em bioquímica, né? Isso contribui para a questão alimentícia. Como é que é você, pessoa, recurso humano dentro da empresa? A mudança que foi sendo feita, assim, aconteceu de uma forma inesperada pela falta do meu pai, que foi muito repentina, né, do dia para a noite. E a gente, até hoje, assim, as pessoas ainda veem assim, seu pai fazia assim, eu sei. A gente precisa fazer agora do nosso jeito. Isso é uma dificuldade quando a gente assume um papel que era de uma pessoa tão importante assim, né? Então, eu tenho uma carga bem grande ali, porque ainda tem muita comparação. E o jeito que o meu pai fazia, excelência. Eu digo, agora eu preciso aprender a fazer do meu jeito. A sucessão é isso, né? Fazer com que as pessoas que estão conosco, né, no nosso grupo ali, no nosso quadro de colaboradores e de todos, né, vendedores, fazer entender que, sim, aquele jeito era, mas é preciso agora entender que é uma outra pessoa que está na gestão e que, às vezes, há algumas divergências e precisa aprender. E a gente vai aprendendo junto. Né? Eu acho que a gente precisa estar, como empreendedora, a gente também precisa estar aberto a olhar para o nosso colaborador e também ver a necessidade dele e ver essas mudanças se são necessárias ou não. A gente vai tentando ajustar. É um caminho, mas é um caminho de via dupla, né? Nos dois sentidos. Né? Perfeito. Recentemente, então, muito em função desse teu novo jeito, né? Ganhaste um prêmio do Cindy Lojas. Acho que podia falar um pouquinho desse troféu pra gente, como foi recebê-lo e ao que você atribui, né, que isso veio? Foi uma grata surpresa. Essa é a frase que eu uso porque realmente eu não esperava.
realmente foi... eles não deram nenhuma dica, né, que era para estar lá também, não avisaram, e foi muito gratificante mesmo, foi algo para olhar assim e ver, poxa, eu tô no caminho certo, sabe? Porque é muita dedicação. A fábrica começa às 5 da manhã e inúmeras vezes a gente tá lá às 5 da manhã e sai de lá quando fecha às 7, mas ainda continua trabalhando até 8, 9, 10 da noite. Então, assim, é um trabalho, né, uma dedicação muito grande, é uma preocupação muito grande, porque quando você produz um produto, produz um alimento, a gente tem uma preocupação porque tem que chegar em ótimas condições, né? A gente sabe como bioquímico, como farmacêutica, toda a responsabilidade que a gente carrega com isso, né? Então, a gente conseguiu fazer várias adequações, várias mudanças, várias melhorias. Hoje a fábrica ela está num processo muito melhor, né, em todos os sentidos, em toda a linha de produção. O produto que está saindo cada vez está se tornando melhor, cada vez qualidade, então a gente está conseguindo mercados grandes, redes grandes entrar, então acredito que a gente está no caminho certo, e realmente o projeto foi gratificante, não tem outra palavra, uma alegria mesmo. Quando tu falas em projeto grande, acho que a gente pode contextualizar como é que está o Quesitos hoje, em 2025, veio lá de apenas a pipoca, depois a gente tem aquele estouro das bolinhas salgadas, dos lanches das crianças, né? Depois, então, vieram os chips, digamos assim, mas sem aquelas conservantes, que se diz, isso. E hoje, como está hoje, como é hoje o Quesitos? Olha, hoje a Quesitos, ela tá trabalhando muito. Tá muito bem. Cada vez que eu entro lá dentro da produção e vejo os produtos, eu falo muito para os nossos colaboradores, porque realmente são um colaborador, porque eles colaboram mesmo. Isso é uma coisa muito boa, né? Quando a gente fala colaborador, realmente eles colaboram, eles se preocupam, eles estão junto comigo nessa, fazendo um produto bom. Então, quando eles desenvolvem, agora a gente está desenvolvendo um novo formato de salgado, olha, Dai, a prova aqui, vê se tá bom, o sabor, né, vem aromas, vem testes, a gente vai provando junto, a gente vai desenvolvendo, então a gente sempre está buscando novidades, né. Eu tenho a meta, sempre tive a meta de que a cada 6 meses a gente conseguisse lançar algum produto novo, né. Então agora conseguimos lançar o cebola no formato bolinha, com sabor de cebola agora, que é um lançamento, nunca tinha, sempre tinha spoiler. O bacon. Esse aqui é um produto muito bom, crocante, saboroso, delicioso mesmo, como petisco. E a gente tem projetos, vários projetos, até minha mãe diz às vezes, calma, não, vamos devagar, porque, né, mas a cabeça sempre está cheia de ideias. Então, a gente tem um projeto mais para frente, até o final do ano a gente conseguir desenvolver, depois tem mais outro, a gente sempre está com, né, algumas cartinhas na manga ajustando. Não posso contar ainda o que é, né, porque, né, não dá para jogar antes, mas tem coisas novas aí, bem legais. Daí tu volta e fala só no rádio, daí... Sim, pode deixar. Daí é nessa questão de desafios de uma empresa local, né, de um município, uma empresa familiar, uma empresa de Ijuí, que aos poucos foi expandindo para a região, e a gente sabe que ela vai para todo o sul do país, digamos assim, né? Como foi atingir esse mercado, e se temos aí mais almejos, né, de seguir, né, expandindo, digamos assim? Temos sim. Nós exportávamos para fora do país antes da pandemia. Quando chegou a pandemia, teve várias dificuldades, a gente sabe, sanitárias e tudo mais, né? E nós tivemos que fazer essa parada, e quando acabou a pandemia, a nossa produção estava no extremo, no total, assim. Então, hoje, a gente quer voltar a exportar, mas nossa demanda está altíssima, graças ao bom Deus, né? Tem que pensar lá já com um pé atrás, já pensando no futuro. Exato, então nós estamos planejando, sim, em voltar com a exportação, porque era algo muito bom, né? Nós temos aqui o Mercosul, que é abrange, isso é ótimo para nós. Transportadora, né? Exato. Isso. Então, nós conseguimos atender toda a parte aqui dos países, né, que fazem divisa conosco, mas a gente precisa organizar mais a produção para conseguir fazer essa entrega do jeito certo, né? Vamos falar um pouquinho de comunicação, tecnologia, não sei como é que a Quesitos está posicionada nesse mercado de mídias, né? É através da imagem que se consegue, né, chegar, digamos assim, no público? Sim, a gente começou, tem 2 anos que a gente, né, agora tem uma empresa que cuida da nossa mídia digital. Tá. Isso é muito importante, estar sendo visto, né? Porque hoje é a mídia, né? A gente ser visto para ser lembrado, né? Então, a gente está com essa
essa parte de divulgação de produtos, de fazer toda esse desenvolvimento olhando para o consumidor final mesmo. Antes nós olhávamos mais era para o setor atacadista, Perfeito. Né? A gente olhava para quem comprava, nos mercados, os compradores. Hoje a gente quer olhar mais para o consumidor final mesmo, para que chegue toda essa mídia, chegue lá no consumidor final, que é a pessoa que mais importa para nós, que é aquele que a gente falou no início, né? Que sente o gostinho da infância quando consome nossos produtos, né? Bacana. Daiane, acho que a gente pode também citar nessa questão tua de gestão e empreendedorismo, que além da Okzitos, você também atua no ramo de farmácia, né? A Isso. Vida Farmácias. Como Sim. foi também, muito em função da tua profissão, né? Sim. Farmacêutica, mas dá pra gente citar, pontuar aqui essa questão também que você empreende em mais de um ramo, digamos assim. Como dar conta? Não é fácil, né? Mas quando meu pai deixou eu escolher a profissão, que naquela época meu pai e minha mãe deixaram escolhe a profissão que você quer. Eu sempre gostei muito das linhas da área da saúde. Na verdade, das pessoas em si, do contato. Eu gosto muito de estar no balcão também atendendo. Hoje não faço mais muito, fico mais na parte administrativa, não tem como, né? Mas gosto muito desse contato. E a primeira farmácia já vai fazer 15 anos esse ano, então é uma longa trajetória. Eu já sou 20 anos formada em farmácia, então eu já tenho uma bagagem bem legal. E quando surgiu a oportunidade, há 15 anos atrás, de ter a primeira farmácia, né, eu aproveitei. E aí as outras foram sendo adquiridas conforme foi indo o tempo e foi dando certo. Então hoje são 5 farmácias em Juí, né, em pontos bem estratégicos, a gente sempre fala do melhor atendimento, e é uma farmácia genuinamente ijuiense, né, daqui mesmo. Então eu fico muito feliz quando as pessoas reconhecem isso é muito bacana. Mas como é que tu consegue conciliar essa questão de administrar ainda mais 2 assuntos tão diferentes, né? É organização. Eu organizo a agenda, eu consigo me organizar para que eu consiga estar também, né, nas farmácias, né? Mas eu tenho também pessoas muito competentes, né? Muito leais e eu consigo fazer essa gestão através dessas pessoas também. A gente tem que gestar, mas sempre com esse aspecto colaborativo que a gente não é sozinho, né? Com certeza. Dá pra ver na forma como você fala isso. Exatamente. Ter pessoas, né, boas do seu lado dá super certo. E como a gente está falando disso, de pessoas, de colaboração, o Encontro Empresarial, ele tem aqui uma proposta de um quadro, assim, que a gente pede para que o entrevistado homenageie, né, alguém, ou um grupo, um setor, né? Então, já que a gente estava falando de Okzitos, talvez não tem nem dúvida de quem você vai falar, de quais as pessoas que você vai falar, Sim. né? Mas o microfone está à disposição aí para você fazer essa homenagem. Sim, minha homenagem vai aos meus pais, né? Meus pais guerreiros, sempre muito dedicados, muito corretos. Fala o nome deles. Oldemar Ketzer. Legal. E Marlene Mertins Ketzer. Legal. Inclusive, a origem do nome Okzitos deriva de OK, Oldemar Ketzer. Ah, que bacana saber. Exatamente. Ele estava na ideia de qual é o nome colocar da empresa, né? E na época, eu já tinha nascido, até ele brincava, ele dizia, eu ia colocar Daia, Daiane, daí alguém disse, não, mas por que não coloca OK? Porque é ok. Que legal. Né? É legal, né? É ok, é uma coisa boa, é bacana, é positivo. Então, desenvolveu ali. Aí, dali deriva os nomes, né? Okzitos, Pipocas OK, né? Pipocas OK. E ali vai derivando. Então, minha homenagem fica aos fundadores da Okzitos. Todo o meu agradecimento e meu respeito. Porque acho que é isso, né? É um respeito à trajetória deles. E é um legado. Hoje eu preciso estar lá, eu estou lá, não só por precisar, mas estou lá com muita vontade e muita dedicação, porque é um legado muito bacana. E a gente percebe que é um legado justamente porque veio da família lá atrás e isso vai se conservando, apesar de aumentar o número de colaboradores, aumenta os desafios, aumenta a produção, aumenta espaço, mas aquela tradição continua lá. É um amor. Eu acho que quando a gente dedica amor, aquilo que a gente dedica com amor, cresce, desenvolve, né? E eu sou apaixonada pela fábrica, né? Eu adoro aquela fábrica. Eu digo, quando recebo alguém para conhecer lá, eu digo, aqui é a fábrica dos sonhos. Aqui a gente produz, né, coisas boas. Legal. Daiane, para finalizar, a gente tem aqui a consultoria de especialistas da instituição que podem nos dar uma luz, alguma sugestão, sempre em relação à temática e à área de atuação dos empreendedores que a gente recebe aqui. Então, área alimentícia,
algum desafio que vocês estejam querendo compartilhar conosco, a gente vai buscar a Unijuí para estar presente aqui com a gente. Olha só, um desafio grande é quando a gente desenvolve um produto, porque a gente compra com os olhos. Como se tornar atrativo aos olhos de quem compra um produto? Essa é a pergunta. Como se tornar atrativo aos olhos de quem compra? Né? Eu sei que são inúmeros fatores, então essa fica uma pergunta para os especialistas, né? Que fica essa dúvida minha, assim, como se tornar cada vez mais atrativo aos olhos do consumidor? Num mundo em que estamos na tecnologia e na comunicação que já falávamos antes, né? Exato. Desafio empresarial. Considerando o desafio que nos foi apresentado, nós pensamos em apresentar, em trazer algumas sugestões, algumas estratégias, enfim, que possam servir de análise, de contribuição, enfim, né? Que essa proposta possa, enfim, quem sabe, né, contribuir até de forma positiva dentro da pergunta, enfim, da questão apresentada. Bem, considerando a pergunta, nós entendemos que o tema que trata justamente está relacionado ao marketing sensorial. E aí justamente se trata de estímulos visuais. E quando você fala em estímulos visuais, há um conjunto de elementos que você pode observar, enfim, que são trabalhados, considerando desde as cores, né, chamativas, a iluminação, enfim, a própria embalagem ser de alta qualidade, com facilidade de uso, enfim, e um conjunto de informações claras, né, que chamativas, né? O próprio questão preço, eu acho que é fundamental nisso aí, né? Também cabe destacar, né, essa questão de estímulos visuais, exposição, né, altura, para facilitar também a localização, enfim, dentro do espaço, né, do ambiente, né? E esse ambiente onde está o produto, ele também, evidentemente, que ele não pode estar poluído, né? Ele tem que ter, assim, um destaque, né? E aí a gente traz exemplo conhecido, né, das Havaianas, né, como é que elas assim saíram de uma localização, de uma posição, enfim, hoje para ser destaque, né, esse sucesso em vendas, né? Então é importante, né, conectar o cliente nesse processo também, e aí a gente chama a questão da marca. E aí pode ser tanto, principalmente, né, a questão também, uma conexão digital, fortalecer e potencializar a marca, né? Essa marca já é conhecida, ainda mais, mas se a marca também tiver que se tornar conhecida, e há assim um conjunto de elementos, né, que possa ser trabalhado principalmente de forma digital, usando aí as redes sociais, enfim, para tornar também a marca conhecida e a marca também ser um elemento assim bastante chamativo, né? Então, mas eu destacaria então algumas estratégias. Primeiro, é o público-alvo desse produto. E aí conhecer, entender, né? A gente sabe hoje as diferentes gerações, enfim, classe social, e aí também entra a questão de segmentação, né? São vários tipos de segmentação que passa desde a questão demográfica, psicográfica, né? Geográfica, enfim, comportamental. E aí muito importante, por exemplo, uma criança hoje, evidentemente, né? E uma segmentação demográfica, né? Ela tem uma percepção bem diferente já de um jovem, né? Ou até de uma pessoa um pouco mais de idade. Então, considerar até a questão de renda também pesa, né? Mas, enfim, entender um pouco, eu acho que essa questão da segmentação, entender quem é meu público-alvo. E, a partir disso, a gente pode trabalhar também com um gatilho mental, né? O que mentalmente eu preciso criar, despertar, enfim, para que o produto se torne chamativo, né? E aí é muito importante trabalhar essa questão identidade visual forte, né? Como nós estamos trabalhando da questão aí do marketing sensorial, né? Estratégias visuais, enfim. Então, essa questão, digamos assim, né? Da imagem visual forte, né? Tanto design, e a gente falava das redes sociais, né? Vídeo,
vídeos, enfim, vídeos, né, chamativos que possam despertar, chamar a atenção, né, do consumidor. Isso é muito importante, né? Então, evidentemente que há um conjunto, né, de elementos aí a considerar, mas a gente sabe que o desafio, enfim, ele é enorme, né? Porque quando você fala assim, como eu vou deixar o meu produto e a minha marca, né, ter a preferência, né? Como o cliente vai ter a preferência? Então a gente percebe que há uma questão de elementos a ser considerado e que necessitam a ser trabalhados. E para finalizar, eu destacaria assim como fundamental nesse processo hoje dos negócios, né, que eu chamo a atenção para a parte da inovação. Somente com a inovação é capaz dos gestores, enfim, desenvolver estratégias criativas e estratégias diferentes. E a inovação vem de gente. As pessoas que produzem criam todas essas novas tecnologias, a IA, foram as pessoas, né? Então, inovação vem de gente. Então, assim, tornar o meu negócio mais competitivo, né? Tornar o meu negócio, assim, diferente frente à concorrência, né? Eu acho que isso é o fundamental. E isso só ocorre a partir da inovação. Então, além disso que a gente colocamos aqui para ser analisado, enfim, para ser observado, mas pensar sempre, né, no processo da inovação, estratégias que possam diferenciar o meu negócio do meu concorrente. Conhecer, identificar quem são os meus principais concorrentes, né? Fazer uma análise de como eles estão trabalhando também no mercado, né? Que ações eles estão utilizando. Então, assim, de uma forma rápida, né, a gente gostaria de trabalhar esses elementos, mas é evidente que nós teríamos aqui tantas outras coisas a abordar. Mas não esquecer, principalmente, da questão da inovação e principalmente saber que nós estamos trabalhando aí com marketing sensorial e que, sim, são estímulos visuais que nós precisamos, a partir deles, chamar a atenção e tornar o nosso produto atrativo aos olhos do cliente. Encontro Empresarial. Produção ACI Juí. Realização Unijuí FM. Daiane, Ketzer, Klauck, a gente falando de OKzitos, falando de Vida Farmácias, falando de vida e, claro, de empreendedorismo aqui no nosso encontro empresarial. Te agradeço a participação, você ter vindo aqui. A gente está sempre aí para parcerias, estamos à disposição. Que legal, muito obrigada, fico muito feliz com o convite e deixo as portas da OKzitos abertas também, quando tiverem algum evento, algo, somos muito parceiros, sempre. Legal, a gente sabendo um pouquinho da história, muitos lanches comemos, né, mas não sabemos da história e no Encontro Empresarial de hoje a gente conseguiu saber um pouquinho mais, então, com a Daiane. Obrigada. Muito obrigada. Encontro Empresarial no rádio, 8 da manhã de sábado, reprise 10 da noite de domingo, também YouTube, Spotify. A gente agradece aí a parceria da ACI, que também faz conosco a produção desse programa aqui na Rádio Unijuí FM, e até a próxima. Encontro Empresarial. Produção ACI Juí. Realização Unijuí FM.